Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Olha, meus amados irmãos, eu quero nesse instante saudar a todos em nome de Jesus. A você que está conosco aqui na nossa igreja e a você também que está nos acompanhando pela internet, através do Facebook. Você que está conosco já sabendo que estamos nós em mais uma Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia, que este culto dominical possa trazer condições de que nós venhamos aprender mais do Senhor e também saber que Deus ainda é o nosso Senhor. Amém? Quero convidar você que está em casa, você que está aí preparando-se para esse momento da Escola Bíblica Dominical, e também aqui os irmãos da nossa igreja para fazermos uma oração inicial. Quero convidar o pastor Ivete para que orem conosco e assim nós estejamos na presença do nosso Deus. Prepare aí a sua harpa, o seu cantor cristão. Vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor nesta oportunidade. Mas antes, vamos agradecer a Deus com uma oração. Aleluia. Saúdo a todos em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, na Tua presença nós estamos, Pai querido, e chegamos à Tua presença nesta manhã com o objetivo, Pai, de buscar a Tua face, de virmos, ó Deus, aprender diante da Tua presença. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito de poder, Senhor amado, venha nos instruir, venha nos preparar, Senhor, para que possamos sermos servos cada dia melhor e estarmos prontos, Senhor, para realizarmos a Tua obra. Pai, em nome de Jesus,
Toma cada vida em tuas mãos, contempla cada coração nesta manhã, ó Deus querido, os que estão presentes, os que nos acompanham através da internet. Pai, visita, Senhor amado, e supre a cada necessidade, fala poderosamente a cada coração e fortalece a tua igreja e o teu povo, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, assim nós te pedimos, Senhor, ser conosco em todo esse trabalho. Usa poderosamente, ó Deus, os que estarão ministrando o teu louvor. Senhor, que ministra a tua palavra. Pai, que seja ousado, que, ó Deus querido, receba, Senhor, a interpretação, ó Deus querido, da tua escritura, para crescimento e amadurecimento da tua igreja. Pai, assim nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nesta oportunidade nós vamos já aqui dizer para você a lição, você que está nos acompanhando pela internet, a lição de número 7, Saulo, transformado em apóstolo no caminho. São esses os temas que nós iremos apresentar. Saulo, sua transformação, seu apostolado e também seu trabalho aqui na terra, enquanto homem chamado por Deus. O textuário da nossa lição encontra-se em Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. Existem coisas importantes que nós devemos nos ater quanto à vida de Paulo. E é necessário que possamos compreender que Paulo colocou o seu chamado acima das aspirações pessoais. Conhecer seus principais feitos ministeriais e a tônica dos seus escritos. Saber quais as características da personalidade de Paulo são dignas de imitação. Foi o apóstolo Paulo que fez a divisão a respeito da humanidade. Paulo apresenta a divisão da humanidade em 3 classes, em 3 tipos de grupos. A igreja, os eleitos da promessa em Isaque, Abraão e Jacó, e os gentios. Então, a partir dessa teologia exposta por Paulo, nós vamos aprendendo cada vez mais. E nesse instante, queremos convidar você, meu amigo, meu irmão, para cantar conosco. Nós queremos convidar aí o nosso presbítero Girnaldo para cantar os hinos congregacionais. Após a leitura, após os 2 louvores, a leitura será feita pela nossa irmã Maria Helena e em seguida o pastor João Maria estará orando e assim nós iremos apresentar hinos de louvores ao nosso Deus e continuar agradecendo ao Senhor por este dia tão perfeito para nós. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Primeiro hino do cantor cristão de número 207, depois na harpa de número 77. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador
todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. 77. Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. A nossa irmã Maria Helena fazendo a leitura do texto bíblico básico da nossa lição de hoje. Em seguida, o pastor João Maria ora ao Senhor
E após a oração, nós iremos ouvir o cedro. O cedro irá cantar ao Senhor 2 louvores, enquanto você está aqui na igreja, contribui, e você também em casa separa a sua oferta, seu dízimo, para a obra do nosso Deus. Saúdo a todos no nome de Jesus. Os que estão no templo, os que nos acompanham pela live, que tenhamos momentos aqui de verdadeiro aprendizado esta manhã, na palavra do Senhor e na sua presença. Salmo de número 7, Saulo transformado em apóstolo no caminho. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica baseada no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1, 8 e depois o 17. De 1 a 8 e o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E Ananias foi e entrou em casa e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e eterno, nós te damos graças, te louvamos, ó Deus, por mais este dia em cuja presença estamos e te rogamos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de aprendermos, ó Deus, da tua palavra. Te agradecemos pela tua palavra lida, que a mesma encontre guarida nos nossos corações, ó Deus, de maneira que sejamos edificados para o louvor do teu nome. Concede-nos, ó Deus, o entendimento da tua palavra, que os estudos aqui ministrados nesta manhã, ó Deus amado, seja direcionado, ó Deus querido, pelo teu Espírito a cada um de nós, de forma que possamos compreender e sermos edificados. No nome de Jesus, fica conosco, nós te suplicamos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Você agora prepara-se para louvar ao Senhor e também trazer a sua oferta ao altar de Deus. Além dos louvores, você pode também já fazer aí com que Deus continue sendo agraciado por Deus em toda a sua fazenda. Nós queremos saudar a todos em nome de Jesus. Amém? Pois. Aleluias.
vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Quem enviarei? O meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos, pela luz da escuridão. Quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações, o mundo clama pela luz da escuridão. Aleluia. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. 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 Usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali
oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito de Deus. Oh, aleluia! Ele está presente neste lugar. Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui está, meus amados irmãos, mais uma oportunidade de você aprender. Queremos novamente dizer que é um prazer contar com a sua presença aqui na igreja, mas tem novidade chegando por aí, tem coisa boa que vai chegar por aí, você já deve estar se preparando, porque nós estaremos fazendo aqui aquilo que o Senhor nos orienta através da liderança da igreja e também da palavra de Deus. Vamos convidar aqui o nosso professor presbítero Irene Benício para nos trazer a palavra de ensino, e após a palavra de ensino nesta manhã, traremos aqui algumas informações pertinentes à nossa escola bíblica dominical. Saúdo a todos em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus pelo dia que o Senhor nos dá e pela oportunidade da gente chegar aqui para aprender a sua palavra e também abençoar os que por algum motivo não vieram através da internet, da live, né? Que estão sendo abençoados nesta manhã. A nossa lição, como já foi citado, lição de número 7, acerca do apóstolo Paulo, trazendo o título aqui, Saulo, transformado em apóstolo no caminho. O nosso texto áureo, Atos 20 e 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Na verdade, a gente só precisava ler, só lendo esse texto áureo, já dá para inferir aqui um monte de referências acerca de Paulo, acerca da sua a postura enquanto servo de Deus, enquanto discípulo, enquanto apóstolo, né? Essa menção de Paulo aqui muito importante, muito maravilhosa, né? Traduz muita coisa relacionada à sua posição enquanto discípulo do Senhor, enquanto apóstolo de Cristo. Os objetivos: compreender que Paulo colocou seu chamado acima de suas aspirações pessoais, né? Isso chama-se compromisso e comprometimento, né? Conhecer seus principais feitos ministeriais e a tônica de seus escritos, e saber quais características da personalidade do apóstolo são dignas de imitação. Essa questão da imitação, ela é realmente outro ponto, outro fator interessante de observação, principalmente dos que estão em eminência, né? Paulo estava em eminência, foi chamado para ser apóstolo, ele vai se intitular como um abortivo, né? A sua chamada para o apostolado, porque ela aconteceu após a ressurreição de Jesus, enfim. Mas não somente ele, porém, todos que estavam em eminência, estou falando aqui dos apóstolos, e outros além, né? A irmã Eunice, a irmã Lloyd, a irmã Dorcas e muitas outras pessoas que estiveram em eminência, que são alvo também da observância nossa para as suas vidas e aprendizado. E por que não dizer também viver esse exemplo, absorver esse exemplo, né? A lição fala de Paulo, mas esses outros também, e aí nos nossos dias a gente tem também homens de Deus, mulheres de Deus, que as suas vidas são dignas de serem observadas e de serem copiadas, não no sentido de copiar por não querer, por querer ser o do outro, querer ser o outro e o do outro, não, mas copiar para a sua vida, para viver, né? Usar como semelhança, como espelho. Há muitos entre nós que são dignos de serem vistos e observados e serem e vivermos, olharmos para eles como espelho, né? Assim como Saulo, há muitos entre nós também. Palavra introdutória diz o seguinte: Paulo é possivelmente o personagem do Novo Testamento que maior impacto causou em toda a história do cristianismo. Mesmo depois de tantos séculos, as cartas que ele escreveu continuam a influenciar cristãos e não cristãos em todo o mundo. Em dias como os nossos, em que muitas pessoas passam a pertencer a comunidades evangélicas, sem, no entanto, compreenderem o real significado de pertencer a Jesus, sua vida levanta-se como um monumento de fé, obediência e dedicação a Deus. Paulo, ele vai trabalhar no reino, e o Senhor, quando lhe chama,
vai dizer isso a ele, que ele vai se esmerar, ele vai trabalhar, ele vai ser alguém eminente no reino, né? Ele vai ser alguém que vai ter um destaque, mas, e aí o Senhor Jesus vai dizer assim, eu vou ensinar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, né? Quando Jesus está falando para Ananias, né? Não, ele vai saber, ele vai aprender o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. E aí isso lhe coloca em eminência e também Deus lhe leva para levar o evangelho a várias culturas, a várias pessoas. E também lhe coloca como o maior escritor do Novo Testamento, né? E as suas cartas, os seus escritos, eles vêm ao nosso encontro de uma maneira muito atual. E aí por que vem de forma bem atual? Porque é a palavra de Deus. Não é palavra de Paulo, é palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada dia. Por isso que ao lermos as cartas de Paulo, as epístolas, as cartas, as orientações, elas saltam aos nossos olhos como uma atualidade indescritível. Porque é a palavra de Deus, né? Deus usou o homem para falar aquilo que ele queria falar para a igreja primitiva e para nós nos nossos dias e para a posteridade. Na literatura neotestamentária, Paulo parece fazer questão de apresentar-se pessoalmente a seus leitores. Reunimos os fragmentos de sua autobiografia a fim de possibilitar a compreensão de quem foi o apóstolo abortivo e sobre como sua vida abalou os alicerces da ortodoxia. A igreja vinha e aí chega Paulo, ou Saulo. A igreja vinha já com a base dos apóstolos, Pedro, Tiago, João. E aí o Senhor vai lá e restaura Saulo, traz Saulo para o seu reino. E essa vinda de Saulo, essa conversão de Saulo para o cristianismo, ela vai provocar no meio dos próprios cristãos um certo, vou chamar de medo, mas não medo de ser perseguido, mas fica aquela pulga atrás da orelha. Não, ele era perseguidor, né? Ele era perseguidor. Ananias, quando está orando e o Senhor está falando para ele que deveria ir lá, que ele deveria impor as mãos e tal, aí Ananias vai dizer, mas Senhor, ele é perseguidor. Ele perseguia os cristãos. Ele não somente perseguia, mas ele consentia na morte dos cristãos. Então, quando você encontra alguém que tinha uma vida dessa forma, dessa natureza, desse posicionamento, que era perseguidor, que matava os cristãos, e de repente você vê ele no nosso meio, há uma alegria incontável e também há um certo temor, né? Há uma alegria por ele que ouviu a palavra, creu, né? Se posicionou, mas também há um certo temor, uma certa desconfiança. E isso aconteceu com Saulo, aconteceu com os cristãos na época dele, né? Os cristãos ficaram assim meio um olhar atravessado, porém os que não eram cristãos, ou seja, os que perseguiram os cristãos, olharam para isso e, no meu entendimento, viram isso com muita raiva, né? Era alguém que era super usado pelo império, era alguém que estava a serviço do império, a serviço do judaísmo, e de repente ele é visto agora do outro lado, né? De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Alguém que estava a serviço de Deus, entre aspas, né? Entre aspas, porque ele vai dizer isso. E tudo que ele fazia, ele tinha em mente que estava servindo a Deus. Quando ele pedia as cartas para ir perseguir os cristãos nas sinagogas e tal, ele tinha em mente que ele estava servindo a Deus. Que a perseguição, que a morte, que a erradicação do cristianismo, daqueles que eram denominados os do caminho, a erradicação desse povo, que era considerado seita, na mente de Paulo, de Saulo, ele estava prestando um serviço a Deus. E agora ele se vê no caminho.
Ele se vê agora perseguido. E aí ele vai entender, graças a Deus por isso, que tudo o que ele fazia não era a serviço de Deus, mas era a serviço da religião. Né? O interesse único ali, exclusivo, era religioso e humano, nada de interesse de Deus. Por isso que ele vai ser transformado. E aí, nessa palavra aqui, o escritor ele vai colocar uma coisa que é interessante. Acerca das comunidades, ele vai chamar aqui, usar o termo comunidades evangélicas, dos que adentram essas comunidades, do que passam a fazer parte dessas comunidades evangélicas. Eu não gosto dessa expressão, porque no meu entendimento, essa expressão ela dá uma conotação de agrupamento religioso. Eu não gosto dessa conotação. Eu gosto da conotação ser discípulo de Jesus, convertido, né? Mas na linguagem universal, na linguagem geral, ele usa o termo comunidades evangélicas. E a gente vê um acrescente, né? Um monte de pessoas, e a gente vê não somente uma crescente muito grande dos que passam a fazer parte dessas comunidades evangélicas, como o escritor chama, mas que também há uma certa mutação, uma certa migração. Eu estou hoje nessa, amanhã eu estou na outra, amanhã eu estou... Não existe uma firmeza. E se não existe uma firmeza, é exatamente porque não há uma compreensão, um entendimento do que é realmente ser cristão. Simplesmente, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, certo? E aí, entender o texto não é ter a revelação do Espírito, certo? Eu conheço um filósofo, Leandro Carnal, ele é público, eu vou falar, Leandro Carnal, que é um filósofo, parece-me que até ateu também, mas que conhece o texto bíblico melhor do que todos nós juntos. Por incrível que pareça. Conhece o texto, mas não conhece a revelação da palavra. Ele se posiciona, eu conheço o texto, conheço a história, mas está lá, né? Não está na comunidade, mas muita gente conhece o texto, compreende o texto, mas não teve a revelação da mensagem do texto, da mensagem cristã, e por não ter tido a compreensão espiritual do texto, ele fica nessa mutação, nessa migração. E quando simplesmente começam a surgirem as adversidades, ele simplesmente arruma os trapos e dá no pé. Porém, ficam os que realmente tiveram revelação da palavra. Os que não somente compreenderam, mas que houve a revelação da palavra. E aí, Saulo, ele não teve a compreensão do texto, ele teve logo a revelação, né? Ele teve a revelação, e aí, por ele conhecer o texto, que ele já era um grande conhecedor, então houve uma associação entre a revelação, que foi um encontro dele com Jesus ali no caminho de Damasco, e o conhecimento que ele tinha da lei, que ele tinha dos profetas, que ele tinha das escrituras, né? Então houve uma junção, e aí o que vai acontecer é que ele vai permanecer, ele vai continuar, e não somente continuar, mas vai também exercer aquilo, a função para a qual ele foi chamado, que foi anunciar o Evangelho. Paulo, um cidadão do mundo, né? Paulo foi membro do Sinédrio, feitor de tendas, discípulo de Gamaliel, e Gamaliel era um dos mais conhecedores da lei, da palavra, né, do Antigo Testamento, da sua época. Era um mestre, né? Era um PhD. Eu não sei se existe outra sigla além do PhD, mas se tiver, Marcelo diz aí. Pós, né? Além do PhD tem o pós, né? Então, pós-PhD em Antigo Testamento. E Paulo simplesmente foi ensinado aos pés desse homem. Simplesmente ele aprendeu com o mestre. Não o mestre dos mestres, claro. O aprendizado que ele teve com o mestre dos mestres foi mais rígido, né? Mas a nível humano ele aprendeu com um cara que realmente tinha o conhecimento. E ele, Paulo, por ser muito inteligente, ele aprendeu a letra realmente com muito esmero. Foi missionário entre os gentios, era um defensor inteligente da fé, plantador de igrejas, pregador e escritor.
As características de Saulo, ou de Paulo, eram características dignas de serem observadas e vividas. Né? Olharmos para eles e dizer, rapaz, eu gostaria de ser assim. Não por inveja, mas porque estamos no reino e, como eu falei no princípio, os que estão em eminência, cujo testemunho, cuja vivência são verdadeiros aprendizados para nós, a gente deve se aproximar e buscar viver de tal forma. Né? Então, olhando para ele aqui, missionário, discípulo, conhecedor da palavra, plantador de igrejas, né? Pregador, enfim. Efetuou curas, né? Ressuscitou Eutico, foi preso muitas vezes, pregou no Areópago e testemunhou do poder de Deus diante de autoridades religiosas e de grandes líderes. Essa vivência de Paulo de pregar diante de autoridades religiosas e de grandes líderes estava lá no que Jesus vai dizer que ele seria enviado para falar aos líderes, ele seria enviado para falar aos homens, às autoridades, né? Aos governantes. Então há um cumprimento do que Jesus ensinou, do que Jesus falou, que faria com ele, que a vida dele seria. Né? Paulo colocou seu ministério acima de seus desejos pessoais e estava disposto a adaptar-se aos costumes de outros povos para levá-los a Cristo. Isso é o compromisso com o reino. Compromisso com o reino. Não é o que é que está em jogo, o que é colocado diante de mim. É colocado diante de mim viver o reino com as suas características e viver a minha vida com as minhas características. E viver a vida de Paulo, viver a sua vida com as suas características, era continuar perseguindo a igreja. Né? E aí vamos pensar, mesmo depois de convertido, o que é que ele poderia continuar fazendo? Fazendo tendas, trabalhando no secular. E o reino estar em segundo lugar, sendo colocado isso para ele escolher. Né? Mas ele escolhe a primazia para o reino. Ele escolhe dar o primeiro lugar ao reino, o ministério, a sua vida eclesiástica está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Né? Ele aceita, como está escrito, adaptar-se aos costumes de outros povos para levá-los a Cristo. Fiz-me de tudo para ganhar a todos. Né? De judeu para ganhar os judeus, enfim, irmãos já conhecem o texto. Ele esclareceu esse fato, no entanto, para que ninguém entendesse mal suas ações. As Escrituras fazem referência apenas a um sobrinho e uma irmã dele, daquele que considerava Cristo a razão de sua existência. No entanto, Paulo muitas vezes fez questão de dizer quem era e a que veio. Então, quem era Paulo? Um cidadão de Tarso. Né? Paulo foi chamado primeiro para evangelizar os gentios. E aí a gente vai entender quem são os gentios, né? Quem não era judeu, quem não era da linhagem judaica, aqueles que estavam, por natureza, separados, distanciados de Deus. A gente lembra do que Jesus diz, que João registra, veio para os que eram seus, aliás, que João diz, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, todos quantos receberam, está lá os gentios. E Jesus vai chamar Saulo para ser esse caminho do evangelho, da salvação aos gentios. A esse povo que não era judeu, estava distanciado. E a partir dessa anunciação, haver aí o que se chama de enxerto, né? O enxerto na videira verdadeira, aqueles que não eram da videira, que não pertenciam à videira, mas foram enxertados, os gentios que ouviram a palavra e creram no Senhor Jesus. E Saulo, ele foi chamado primeiro para levar o evangelho a esses povos, a essa classe de pessoas que estavam distanciadas, que não faziam parte do judaísmo, dos judeus. O fato de ele ter nascido em Tarso, cidade gentia não pouco célebre na Cilícia, era uma cidade muito importante, né? A cidade de Tarso, qualificava-o de modo bem singular para esse ministério. A Cilícia, que era a região onde
a cidade a sua cidade natal estava inserida, fazia divisa com o mar Mediterrâneo, a sudeste da Ásia Menor, a atual Turquia. Tarso era um importante centro comercial, reconhecido pela fabricação de feltro de pelo de cabra, utilizado em roupas, cobertores e tendas. Por isso, a sua profissão, né, o seu grande conhecimento na tecelagem, na produção das tendas, né, fazia parte da economia da cidade, né, o trabalho de fazer tendas. Na época de Paulo, nos dias dele, os judeus estavam divididos em hebreus e helenistas. E aí, o último império era o grego, né? Por isso os helenistas, que é uma denominação oriunda da Grécia, né? São conhecidos também como os helenistas. E aí, devido ao império que havia passado, estava agora o Império Romano, então estava aí, os judeus estavam divididos ali, entre os hebreus nativos e os helenistas, né? Havia os que falavam grego e se adaptavam à cultura grega, e os que continuavam lá, perseveravam, eram conservadores dentro do judaísmo, né? Os hebreus eram nativos da Palestina, falavam aramaico, muitos deles também o grego, e apegavam-se firmemente à cultura e aos costumes judaicos. Então, eles não, apesar da influência, eles não largaram a sua cultura, né? Continuaram com a sua cultura firme e repassando para a posteridade. Mas havia também os helenistas, que eram oriundos de regiões além da Palestina, falavam o grego e abraçavam as práticas gregas, certo? Então tinha esses dois grupos de pessoas, de judeus, na época de Paulo, ali no mundo de Paulo, né? Paulo era um hebreu nascido de hebreus. Costumava apresentar-se como hebreu, mesmo para os gentios, né? Era um hebreu, ele era hebreu de raiz, né? De raiz. Falava de seus ancestrais, de Abraão e de seus irmãos segundo a carne. Ao identificar-se dessa forma, o apóstolo pretendia distinguir-se dos prosélitos, que eram estrangeiros convertidos ao judaísmo, né? E aí, entender porque ele também era romano, ele tinha a nacionalidade romana, e a gente vai ver um pouco aqui na frente. E aí um romano convertido era considerado um prosélito, né? E aí ele vai dizer, não, eu sou hebreu, apesar de ser romano. Ou seja, tinha dupla nacionalidade, né? Tinha dupla nacionalidade, mas a primária era hebreia, a nacionalidade hebreia. Reivindicando dessa forma sua pureza racial. Essa diferenciação era muito importante para falar aos judaizantes que sustentavam a ideia de que os gentios que não cumprissem os rituais judaicos não poderiam ser cristãos, né? Os judeus tinham esse entendimento, tinham essa compreensão de que o gentio convertido ele tinha que praticar, tinha que viver as práticas judaicas, senão ele não era considerado, né? Ele não poderia ser considerado cristão. E aí, um dos textos que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da lei, né? O cumprimento da lei. Ele vai falar lá em Coríntios que não deve se julgar pelo comer, não deve se julgar pelo beber, né? Pelas práticas, né? Era exatamente compreendendo isso, que os judeus ou os gentios convertidos, eles não tinham por obrigação viver a prática judaica. Eles tinham por obrigação, por dever, viver o temor e a obediência a Deus, né? E a liberdade das garras do pecado, viver essa liberdade das garras do pecado, na qual vivia antigamente, vivera anteriormente, né? Era isso que eles deveriam, a postura dele, a vivência dele deveria ser assim, deveria ser essa, e não as práticas judaicas. Porque as práticas judaicas, elas eram identidades religiosas, né? Ela trazia identidades religiosas. Então, o gentio que vivesse a prática judaica, ele estava identificando-se não como cristão, mas como judeu. Como cristão, era a prática da liberdade, da transformação, da mudança, né? Que aconteceu com Saulo e acontece com todos aqueles que se entregam a Cristo.
que entrega o seu Salvador. Tarso era uma cidade fronteiriça. A oeste ficava o mundo helenístico, dominado por Roma. A leste, o mundo hebraico do judaísmo. De forma ousada, talvez fosse possível classificar Paulo como helenista, uma vez que nascera fora da Palestina. Falava o grego fluentemente, conhecia o pensamento grego. No entanto, ele era de fato um hebreu nascido de hebreus. Então, era um camarada poliglota, né? E conhecia as culturas, as línguas, mas que preservava a sua essência, que era a de hebreu, né? E aí a confirmação, era um israelita da tribo de Benjamim. Ele tinha uma linhagem lá, né? Ele não foi alguém que comprou o título de hebreu. Ele era hebreu de nascença, ele era hebreu de raiz, de sangue, né? Era da tribo de Benjamim. Seus pais, judeus devotos, circuncidaram-no ao 8º dia, de acordo com a lei, Filipenses 3:5 e Levíticos 12:3. Seu nome, Saulo, provavelmente foi uma homenagem ao primeiro rei, Saul, né? Ao rei Saul, que era da tribo de Benjamim, né? Que era da tribo de Benjamim. Saul foi o membro mais célebre da tribo, o primeiro rei de Israel, né? O rei do povo. O rei do povo no sentido de que o povo aclamou, né? O povo pressionou, então Deus vai dar a Saul, né? Então Saul foi o primeiro rei de Israel e era da tribo de Benjamim. Então o nome Saulo vem aí dessa variante, né? A variação do nome Saul. E mais célebre da tribo de Benjamim, um grande herói da nação, né? Isso é verdade. Morrera na batalha contra os filisteus. Suicidou-se, na verdade, né? Foi um suicídio, mas estava lá na batalha. Então, valeu. Saulo adotou o nome grego Paulo e em sua carta raramente se referiu a si mesmo usando o nome judaico Saulo. E aí, esses dois nomes, uma pessoa só, como é esse negócio? Como a gente viu, um é hebreu, o outro é grego, né? Um tem a raiz hebraica, Saulo, referência a Saul, e ele vai usar e adotar o Paulo, não porque ele quer, né? Isso, uma estratégia, muito bem. Uma estratégia para alcançar os gregos, né? É interessante essa questão, porque quando ele usa esse nome, há uma identidade, né, que o grego olha e se identifica. Então fica muito mais fácil de adentrar aquela etnia, né, aquele grupo civil, né? Havia muito mais facilidade dele levar o evangelho e levando essa identidade de Paulo, né? E aí, com a bagagem que ele tinha, foi tudo muito mais facilitado. Então é um hebreu, nascido de hebreus, da tribo de Benjamim, nome Saulo, referência a Saul, uma espécie de homenagem, e ele adota o nome Paulo, que é um nome grego. Era também um cidadão romano, né? Paulo era um cidadão romano. Quando ele foi preso em Jerusalém, revelou ser cidadão romano de nascimento. E aí ele, como eu disse, um cara inteligente, né? Ele usa a sua natalidade romana para dizer a eles que tivesse cuidado aí, porque eles não podiam estar fazendo aquilo que estavam fazendo com ele, açoitando, porque tinha uma lei que lhe protegia, e ele faz referência a isso e usa isso ao seu favor de forma legítima e de forma legal, né? De forma legal, tá? Revelou ser cidadão romano de nascimento. O Império Romano era o poder governante na época e conferia a seus cidadãos certos direitos, responsabilidades e status. Então, por ele nascer romano de nascimento, ele tinha esse direito, certo? Ele tinha alguns direitos, responsabilidades e também status. Por exemplo, tal condição garantia-lhe um julgamento justo e proteção contra certas formas severas de punição. É a questão da quarentena -1,
né, de açoites, né? Está atrelada aí essa questão da legalização, da legislação romana, né? O poder do império era tamanho, o Império Romano ele era poderoso, que poucos estavam dispostos a quebrar suas leis e atrair sobre si a sua ira. Paulo era inteligente o bastante para conhecer os seus direitos e experiente o suficiente para saber usá-los em seu favor. Então, quando ele conhece, ele usa, e não estava nada errado em usar este conhecimento a seu favor. Não sabemos como a família de Paulo, que era judia, adquiriu a cidadania romana. Porém, havia algumas formas de adquirir o título, a cidadania, né? Uma das formas era comprar, né, essa cidadania. Nascer de pai ou mãe romano, servir no exército romano, isso trazeria para ele, para a pessoa, para o soldado, a cidadania romana, né? Prestar um serviço extraordinário ao governo, e aí a gente sabe que a perseguição que ele fazia era um serviço que ele estava prestando. Então, isso também já lhe conferia o título, a cidadania romana. Ou comprá-la, né? É o caso do tribuno em Atos 22, 28. É provável que o pai ou o avô de Paulo tenha conseguido a cidadania por quaisquer desses meios. Por isso, Paulo era romano de nascimento, né? A família conseguiu o título, a cidadania, de alguma forma, não há registros que confirme a veracidade disso, a forma como aconteceu, porém, aconteceu. Uma dessas formas aconteceu. E aí Paulo, ele usa essa cidadania para se colocar diante de algumas situações, né? Paulo era também um fariseu. Paulo, um fariseu salvo pela graça. O conhecimento a respeito dos fariseus é limitado, uma vez que não existe qualquer literatura que venha diretamente desse grupo. A palavra fariseu está associada à ideia de separação, né? Separação diferente do termo eclésia, né? Que é tirados para fora, separados. No sentido do fariseu é a ideia, eclésia é a literalidade, né? Eclésia que é a igreja, tirados para fora, do mundo, do contexto, enfim, para servir a Deus. Fariseu tinha a ideia de separação, mas essa ideia de separação, que era oriunda do termo fariseu, era eles se portavam de maneira que eles viviam isolados dos gentios, por exemplo, né? Dos pecadores. Em várias situações em que Jesus é pego curando, por exemplo, as duas vezes em que ele cura no sábado, né? Está lá duas classes de pessoas, duas classes judias, fariseus e escribas, que eram os grupos, as duas panelas judaicas. E aí um conhecia a lei, conhecia a letra, o outro se achava o tal porque conhecia e ensinava, mas não vivia, né? Duas contradições em relação a Cristo. E aí os fariseus, quando Jesus cura no sábado, eles caem em cima, os escribas caem em cima. Pode falar, pastor. Isso. Do ensino, né? Sim. Eram os intérpretes da lei, né? Eram os intérpretes. Mas que a interpretação, na verdade, era só literal, né? Não tinha uma interpretação do espírito da lei, como Jesus vai ensinar lá em Mateus, capítulo 5. Né? E aí eles ensinavam e não viviam. Por isso o termo fariseu, quando o camarada é aquele que manda, mas não pratica o que manda. Né? É aquele termo, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso é um termo fariseu. Né?
Isso. E vive outra, né? Diz uma coisa e vive outra. Sim, sim. Exato. Então, o Saulo também era considerado um fariseu, né? Ele está associado à ideia de separação. Portanto, o significado comum, separados, pode tanto ser uma autodesignação como um rótulo pejorativo, que é o que o pastor João Maria falou aqui, né? Dado a eles por seus oponentes, né? Por seus oponentes. A profunda experiência que o apóstolo teve com Cristo, ressurreto, no caminho de Damasco, o convenceu de que Jesus era de fato o Messias, uma ideia que ele buscava com vigor repreender. Antes, ele repreendia, agora ele é adepto da compreensão. Não porque ouviu falar, mas porque ele mesmo viveu essa experiência desse encontro com Cristo, né? A inversão de atitude não só alterou a vida de Paulo, como também a história do cristianismo, né? Houve essa alteração. Fariseu, perseguidor da igreja e irrepreensível. Isso aqui é interessante. Paulo identificou-se como fariseu treinado em Jerusalém, na lei de seus ancestrais, sob a direção do grande mestre do primeiro século, Gamaliel. Ele aprendeu a lei, ele aprendeu a letra, ele aprendeu a literalidade da lei. E quando ele fazia esse comparativo da lei com o cristianismo, ele não entendia a conexão, ele entendia que havia uma desconexão, né? Não havia uma conexão, havia um desligamento, havia uma contrariedade. E na verdade a gente sabe que a lei, o Antigo Testamento, ela corrobora com o Novo Testamento, né? O Novo é o reflexo do Antigo, né? É o espelho do Antigo. Há uma complementariedade entre o Antigo e o Novo, né? Mas ele não entendia isso, ele não compreendia isso. E por não compreender isso e ter o seu posicionamento dentro do judaísmo, dentro do império e tal, ele se coloca na posição de alguém que tinha como tarefa, tinha como dever, tinha como meta acabar com a igreja, erradicar a igreja, né? Por isso que ele vai perseguir a igreja. E não somente isso, mas ele era irrepreensível, né? Ele conhecia, e quando ele ia em busca dos cristãos, ia com base na lei, né? Não ia titubeando, como se diz. Era versado tanto nas escrituras hebraicas como na Septuaginta grega. Além de ser um estudante de filosofia greco-romana e um debatedor mestre, perito na retórica greco-romana e no Midrash judaico, método exegético de interpretação rabínica. Como a lei é um elemento central para o pensamento dos judeus, os fariseus cumpriam e ensinavam a obediência rigorosa, tanto a lei escrita como a lei oral, né? Eles também difundiam conceitos como o reino de Deus, a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos e o futuro em que o Senhor destruiria o pecado e o mal do mundo. Paulo declarou-se perseguidor da igreja e irrepreensível quanto aos padrões legalistas a que os judeus estavam subjugados à sua época. No entanto, concluiu que seu encontro com Cristo mudou radicalmente a perspectiva que ele tinha de si mesmo e do mundo. Passou a considerar por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Observem uma atitude de Paulo muito interessante. Tinha o conhecimento secular profundo, tinha o conhecimento da lei profundo, tinha posição dentro do contexto religioso, dentro do contexto governamental, mas o encontro que ele tem com Cristo muda a sua compreensão, ao ponto dele dizer que reputa tudo que ele era, todo o conhecimento adquirido, ele reputa como perca. É como se ele dissesse assim: tudo que eu sou, todo o tempo investido, não valeu de nada. Não valeu de nada, não produziu nenhum sentido. Porque o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor é Cristo. Agora sim eu sei. Estou aqui usando as minhas palavras, né?
Agora eu sei o verdadeiro sentido da vida. Agora eu sei o verdadeiro valor da vida, que é Cristo. Se eu conheço a Cristo, se eu busco profundidade nesse conhecimento, isso que eu adquiro tem valor. Mas o que eu adquiri aos pés de Gamaliel, o que eu adquiri na Septuaginta, conhecimento teológico até então, tudo isso eu reputo como perda. Mas agora eu sei que o que eu aprendi tem valor, mas eu estava compreendendo de forma errada. Era mais ou menos isso que, quando ele vai dizer que reputa tudo isso como perca, né? As cartas, o que eram as cartas? Não as epístolas, né? As cartas eram recomendações, eram outorgações do império, do sinédrio, né? Ele tinha lá a legalidade governamental, política, e tinha a legalidade religiosa para ir em busca dos cristãos. Para ir em busca dos que eram chamados de os do caminho. E não somente ir em busca desses, mas prendê-los e até matá-los. Então ele ia armado com armas, eu acredito até que com armas letais, como também com armas legais, né? Dentro do contexto político, religioso. Ele ia armado. Essas cartas eram legalidades, autorizações. Vá e pode fazer o que for preciso fazer. O objetivo, a ideia era realmente matar os cristãos. Então ele vai e faz isso, né? Atos 9, de 1 e 2, Paulo dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Ele podia chegar e entrar nas sinagogas, né? Ele podia chegar e invadir. E ao invadir, trazer consigo presos aqueles que estivessem ali fazendo referência a Cristo. Qual o motivo da prisão? Qual o motivo da perseguição? Cristo. Nos nossos dias também não é diferente. Não é diferente, né? As perseguições dos nossos dias, e aí a gente pode até dizer, mas no Brasil não está havendo perseguição. Ainda não. Pelo menos não como os irmãozinhos lá da África, ali da Ásia, aqui da América Central, né? Estão sofrendo. Não como eles estão sofrendo. Mas já está bem pertinho aqui, viu? A América Central já é alvo de perseguição sanguinária. Tá? México, né? Se me falha a memória, Chile também, Equador, já sofrem perseguições por causa de Cristo. Os cristãos sofrem perseguição por causa de Cristo. Eu também penso que logo chegará por aqui. Mas, a perseguição que estes sofrem não é por outra coisa, né? É por causa de Cristo. Porque defendem o Evangelho, porque defendem a salvação em Cristo, a mudança, a transformação, porque são contra o pecado. Isso provoca a perseguição. Lá no princípio, não somente isso, mas também o fato deles dizerem, Cristo ressuscitou. Que naquela época, naquele contexto, dizer que Cristo ressuscitou era mesmo que dizer que o Império Romano era uma porcaria. Era mesmo dizer que o judaísmo estava errado. Talvez até pior. Cristo ressuscitou. É tanto que tentaram calar a boca da igreja, mas não conseguiram. E aí Paulo pega essas cartas do Sinédrio, pega essas cartas do sacerdote, do sumo sacerdote, e vai a Damasco em busca dos cristãos, né? Os cristãos de origem judaica ainda estavam frequentando as sinagogas. Essas instituições tinham a obrigação de cooperar com qualquer um que tivesse a autorização que Saulo possuía. Assim, um dos principais perseguidores da igreja planejou levar os seguidores de Jesus, que tinham fugido de Damasco, para Jerusalém e apresentá-los ao Sinédrio. O que significava provavelmente que a esses cristãos seria imputada a pena de morte.
Não era só uma prisão e uma surra, mas era morte. Mas era a morte que era por certo. Lembra de Estevão? Está escrito que Paulo consentiu na morte de Estevão. Estevão era apedrejado, e quanto mais apedrejado ele pregava, ele falava de Cristo, e ele dizia que estava vendo o céu aberto. E Jesus, ele viu a glória de Deus, e Jesus de pé, e aquilo doía nos ouvidos dos algozes. Aquilo doía nos ouvidos daqueles que lhe apedrejavam. E quanto mais ele dizia, mais eles apedrejavam. E morreu. Foi o primeiro mártir. E está escrito que Paulo consentiu na morte de Estevão. No caminho de Damasco, ele tem um encontro. A luz revela-se nesse caminho, né? Para Saulo, Jesus era um mito folclórico, um herege, uma ameaça à fé judaica, né? Quantas pessoas estão vivendo ainda e olhando para Jesus como um mito, né? Como um mito folclórico, não vou chamar de herege, mas como mito, tem muita gente vivendo dessa forma, né? Não há diferença entre Saulo e esses tais. No entanto, a luz do mundo revelou-se viva e gloriosa. Enquanto na mente de Saulo Jesus estava morto, realmente não ressuscitou, ele acreditou na conversa dos romanos. A conversa dos romanos foi que de noite veio os discípulos de Jesus e tiraram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Ele acreditava piamente nessa história, por isso que ele perseguia, né? Mas naquele caminho, a luz, o que havia ressuscitado e havia subido aos céus, se apresenta para ele. Se apresenta para ele. E aí, aquela apresentação, aquela revelação viva e gloriosa faz com que o perseguidor de Cristo caísse em terra. E é interessante, a quem ele estava perseguindo? A Cristo. O mundo pensa que persegue a igreja, mas persegue a Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a grande pergunta de Jesus. Atônito, ele devolve a pergunta: quem és, Senhor? Por que você me persegue? Quem é? E aí Jesus se revela: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele entendia o contexto. Então ele entende agora: eu não estou perseguindo os cristãos, eu estou perseguindo a Cristo. Não somente estou perseguindo a Cristo, mas ele não está morto, ele está vivo. Porque só fala com o homem, só fala que está vivo, né? E aquele encontro maravilhoso ali vai trazer para ele essa mudança. Nesse encontro, e nessa revelação de Jesus para ele vai entender que Jesus está vivo. E com isso, nesse encontro ele vai entender que Jesus está vivo, que ele é o grande eu sou e que ele identifica-se com seus seguidores. Quem tu persegues? Por que me persegues? Né? Eu sou Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu estou perseguindo os cristãos, os homens, os do caminho. Não, mas eu tenho um relacionamento com ele, rapaz. Esse povo é meu, você está mexendo com ele, você está mexendo comigo. Você está mexendo comigo, né? Por isso que mexer com um cristão não é legal. Por causa da sua fé, não. Pode mexer por algumas outras coisas, mas por causa da fé, não mexa não. Porque você está mexendo com Cristo. Ele está vivo, ele é poderoso, e ele se relaciona com o seu povo. Esse relacionamento de Cristo com o seu povo é algo íntimo, profundo e especial. É bom não mexer. Paulo, um apóstolo singular, né? O apóstolo tinha uma vontade inabalável de levar o evangelho a lugares em que nunca fora pregado. Isso significa que sua vida de missionário previa viagens e muito sacrifício. Foi ele quem recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho da salvação na Europa. Três jornadas são registradas em Atos. Cada uma durou vários anos. A primeira na metade do século dos anos 40, primeira viagem. A segunda no final dos anos 40 e início dos anos 50. E a terceira em meados dos anos 50. 3 viagens missionárias. E nessas viagens missionárias ele ia implantando e voltava confirmando.
Ele ia ganhando e voltava doutrinando, né? Era uma viagem de mão dupla, né? De mão dupla. Enquanto ele ia ganhando, ele voltava já ensinando os irmãos que haviam crido no Evangelho. Automaticamente também encontrando algumas dificuldades, encontrando algumas situações adversas, né? Alguns que se levantam ali com heresias, e aí ele já vem doutrinando, ensinando, já vem orientando, combatendo, né, as heresias, enfim. Qual é o conteúdo da mensagem? 7 sermões de Paulo estão registrados em Atos. Nestes sermões, Paulo enfatiza a sua conversão, a sua fidelidade ao judaísmo, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, os argumentos das Escrituras sobre o Messias e a perseguição sofrida em Jerusalém. Então, nesses 7 sermões, ele trata esses pontos vividos por ele, né? Pontos vividos por ele mesmo. Tem um quadrinho aí que fala dos sermões, nós não vamos nos ater a ele. Os escritos. Quais foram os escritos de Paulo? 13 cartas atribuídas a Paulo. Algumas escritas às igrejas que ele estabelecera durante suas viagens missionárias. São elas Romanos, 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Aí as cartas que ele escreveu. E essas cartas, elas têm um cunho de orientação, tem um cunho doutrinário, tem um cunho algumas delas de incentivo, né? De incentivo. Filemão, por exemplo, Filemão era escravo, mas ele vai tratar essa questão dele, agora era escravo para os homens, mas diante de Deus ele é livre, né? E aí a gente vai trazer essa compreensão de que Cristo nos libertou e nós somos livres, embora estejamos ainda trabalhemos para homens, mas somos livres, e a maior liberdade foi a liberdade da escravidão do pecado, né? Então ele vai escrever essas cartas com esse cunho de orientação, de doutrinamento, de incentivo, né? De orientação. 1 e 2 Timóteo, por exemplo, são 2 cartas de orientação. Tito também, né? E como eu falei, Filemão, são cartas de orientação. Esses escritos revelam diversos aspectos da sua teologia. Seu entendimento sobre pecado, salvação, fim dos tempos, vida cristã, natureza e missão da igreja, entre outros temas. Também fornece uma grande quantidade de informações sobre o contexto cultural, social e religioso em que os cristãos viviam no primeiro século, depois de Cristo. Individual e coletivamente, as cartas de Paulo oferecem uma grande contribuição teológica para o pensamento cristão, né? Então, traz esse ensino, essa orientação, essa contribuição. Paulo, um homem exemplar. Dentro desse exemplo de Paulo, nós vamos tratar aqui sobre as características que nós devemos observar nele e que nós devemos aprender, que nós devemos usar como modelo, né, para a nossa vida. Zelo e dedicação são 2 coisas de extrema importância para o cristão. Zelo e dedicação, né? Paulo, antes de sua conversão, era um homem rigoroso na aplicação das leis. Tornou-se igualmente zeloso de Cristo e de seu reino, né? Interessante porque essa postura, essa qualidade de Paulo, de Saulo, permaneceu em Paulo. Enquanto ele era zeloso pela lei, pelo judaísmo, as leis judaicas, ao se converter ele continua sendo zeloso, mas agora para com Cristo, para com o ensinamento da sua palavra, para com a sua igreja, para com o seu reino, né? Ele transfere esse zelo, ou ele continua com esse zelo, mas agora na coisa certa, a direção certa, né? E esse zelo que ele tinha, o ser zeloso, é algo que deve ser observado por nós, pela igreja do Senhor, pelos discípulos. O propósito do Senhor é que sejamos um povo seu especial, zeloso de boas obras, como diz
a Tito, né? 2,14, como foi Finéias e Elias e muitos outros. Se vivermos essa prática do zelo, a gente erradica em muito as dificuldades. Se a gente for zeloso, nós formos zelosos com a palavra, para com Cristo, para com o seu reino, nós teremos menos problemas. Menos problemas. Teremos mais afinidade, nós teremos mais engajamento. Porque diante de qualquer circunstância, será colocado em primeiro lugar o reino, a palavra. E isso é a tradução do zelo que temos de observar a palavra, de olharmos a palavra, de atentarmos para a palavra, e de que a palavra seja anunciada, seja levada aos homens de maneira sincera, de maneira simples, mas também de maneira coerente, né? Saulo era um homem dotado de invejável cultura. No entanto, seguindo a prática dos rabinos, aprendeu um ofício que foi seu sustento no campo missionário. Não tinha fontes de ganhos pessoais, de modo que dividia seu tempo entre pregar o evangelho, ensinar a palavra e trabalhar para atender suas necessidades. No princípio, ele se coloca nessa posição de não ser, ele vai usar o termo não ser pesado para os irmãos, né? De não requerer, mas ele vai dizer, a minha função, a minha posição no reino, ela me dá direito, né? Me dá o direito de ser sustentado pelos irmãos, mas eu não quero fazer isso agora. Eu não vou fazer isso. E por um bom tempo ele não recebe ofertas, ele não recebe nada que venha traduzir-se em sustento, por ele ser um missionário, por ele ser um apóstolo, por ele ser um líder. Porém, depois ele vai receber algumas ofertas, ele vai receber algumas contribuições, né? Mas quer dizer, isso é atitude minha, é pensamento meu, isso não é regra geral, isso não é teologia, isso é pensamento meu. Teologicamente, quem trabalha sobreviva do trabalho, né? Quem plante, coma do que plantou, né? Falando aí da questão do viver e comer do evangelho. Vive do evangelho, coma do evangelho, como está escrito, a sustentabilidade daquele que vive para o reino, na sua vida de forma completa, né? Exclusiva. Não tinha fortes ganhos pessoais, de modo que dividia seu tempo entre pregar, já falei. Somente mais tarde começou a receber ofertas de algumas igrejas, e aí tem as referências, Filipenses 2, 25, 4, 16 a 18, enfim. Coragem e honestidade. Aqui são duas coisas que está até meio assim escasso. Está escasso. Coragem e honestidade. Interessante porque o contexto que a gente está vivendo, o contexto atual, ele é um contexto que confronta a gente à desonestidade. Ele confronta a sermos desonestos. O que o contexto atual ele traz assim de confronto para com a gente, em desafio a sermos desonestos. Tem usa um termo, não, mas não tem nada não. Não, mas ninguém está vendo. Não, mas o valor é muito pequeno. Não, mas não tem nenhum problema. A honestidade, ela deve estar presente nas pequenas e nas grandes coisas. Nos pequenos e nos grandes momentos. Nas pequenas e nas grandes situações, né? Honestidade é algo que está em falta, mas a igreja ela deve preservar e deve viver isso, certo? Porque a desonestidade ela não se dá somente no campo financeiro, por exemplo, né? No campo financeiro, ela se dá em várias situações.
em vários contextos, né? Vários contextos. Comprar e não pagar, por exemplo, né? É um dos contextos, e esse é um dos contextos mais, assim, mais fortes nos nossos dias, né? Mas a desonestidade para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo, tratar o outro de forma igualitária, de forma como cristão, de forma comum, né? Não tirar proveito em cima do outro. Tirar proveito em cima do outro é desonestidade. É desonestidade grande, né? Os negócios, as negociações serem de forma clara, né? Não é porque eu vou vender e que eu vou tirar o couro do outro que está me comprando. Eu vou vender o carro está todo esbagaçado, peça, tudo em tempo de se quebrar, tudo peça de terceira, não é nem de segunda, mas eu estou dizendo, não, é tudo novo. Isso é desonestidade. Sabe por que eu estou dizendo que é novo? Porque eu quero ganhar em cima dessa situação. A gente tem que ser honesto. O carro já sofreu alguma batida? Já. Está ali, sofreu ali, a batida ali, tem massa acolá. Ah, mas isso vai tirar o valor do carro. É melhor você viver de forma honesta do que desonesto. Deus vai abençoar, né? Usando aqui apenas uma situação. Paulo era corajoso. E aí é outro termo que é coragem, né? Eu não vou evangelizar porque o sol está muito quente. E se diga de passagem, os nossos dias estão quentes demais. Eu não vou ali porque ali aquele povo não gosta de crente. Eles não gostam de Cristo. Eles não gostam do Evangelho. Se falar do Evangelho, você é colocado para correr. Então corra. Mas vai e fale. Né? Não, eu não vou falar porque Paulo tinha coragem e era honesto. Era um homem corajoso. Por isso o apóstolo convocou o jovem Timóteo ao destemor. 2 Timóteo 1, 7, 9. Quando escreveu aos Romanos, enumerou uma série de adversidades que poderiam parecer desafios consideravelmente grandes à realidade do amor de Cristo. No entanto, ele concluiu dizendo que nada nos poderá separar do amor de Deus. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nada poderá nos separar do amor de Cristo. A fome, a nudez e a espada, que é sinônimo de morte, né? É sinônimo de morte. Ele diz, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Se tem espada, se tem bala, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou e que Ele quer salvar o pecador. Todos nós que servimos ao Senhor precisamos ser honestos no falar e no agir. Paulo era honesto consigo mesmo, pois reconhecia suas fragilidades pessoais. E também o era em relação aos outros. Por exemplo, nunca usou de subterfúgios, chantagens ou enganos no exercício do seu ministério. Pelo contrário, exortou os crentes à prática da honestidade. E aí, trazendo para esse contexto, a gente está vendo um bocado de camarada aí que, porque conhece a Bíblia um pouquinho, usa esse conhecimento como forma de se propagar, de estar no holofote e, no final das contas, enganar as pessoas. E, infelizmente, engana a muitos. Desonestidade é um ponto forte dos nossos dias, mas a igreja deve viver a honestidade, que esse ponto é mais forte ainda, certo? Concluindo, Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, denominou-se um abortivo, porque todos os apóstolos eles foram escolhidos a dedo, né? Exceto ali o substituto de Estevão, mas os outros foram escolhidos a dedo, e ele foi escolhido depois da ressurreição, e de uma forma nada normal, de uma forma anormal, mas foi a forma que Deus quis para escolhê-lo. Por isso que ele diz que é um abortivo, porque ao contrário dos demais apóstolos, tiveram a possibilidade de serem treinados pelo mestre. Ele não teve a oportunidade de ter contato terreno com Cristo ou com seus ensinamentos. Porém, no entanto, e apesar disso, possivelmente o discípulo de Gamaliel foi um dos homens mais cultos e produtivos que o cristianismo já observou. E certamente um dos teólogos
mais tenazes que a igreja já conheceu. Então, as características de Paulo, que são dignas de serem observadas e de serem copiadas, né? De serem vividas, são elas o zelo, a dedicação, a coragem e a honestidade. São 4 características que nós devemos copiar, porque são características principalmente de Cristo. E nós somos discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo devem se parecer com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. Ainda ficou muita coisa para trás, viu? O apóstolo Paulo tem uma biografia exemplar que nós devemos sempre estar observando de maneira categórica para que nós não sejamos pegos de surpresa, né? É interessante nós aprendermos mais e mais sobre isso. Meus amados irmãos, estamos chegando aos instantes finais da nossa escola bíblica dominical, mas antes de nós encerrarmos aqui, nós temos algumas informações para você que está aqui na igreja. Eu quero que você seja o multiplicador desta informação. Queremos que você divulgue o que vai acontecer a partir de então a respeito da nossa escola bíblica dominical. Por exemplo, no próximo domingo nós teremos a nossa última live da escola bíblica dominical. Próximo domingo nós teremos a nossa última live da nossa escola dominical. Qual é o objetivo? O objetivo é que nós estaremos nos preparando para retomar as atividades presenciais da nossa escola bíblica. No próximo domingo estará falando aqui um professor convidado, nosso presbítero Rafael Arcanjo, falando sobre a lição de número 7. A lição de número 7, a lição número 8, que traz Filipe, um evangelista para os confins da terra. Então, o professor Rafael Arcanjo estará conosco, trazendo aqui o ensino da lição de número 8. E o que vai acontecer a partir de então? No próximo domingo, dia 25, nós teremos o retorno das 2 classes de adultos, certo? Nós estaremos retornando com as 2 classes de adultos aqui na nossa igreja, trazendo assim o ensino da palavra de Deus gradativamente de forma presencial. Então, dia 25, nós estaremos retornando às atividades da nossa escola bíblica dominical com as 2 classes de adultos. Mas impedirá do jovem, do adolescente vir? Não. É um preparo para que nós estejamos retomando as nossas atividades presencial. Dia 25, portanto, as 2 classes de adultos estarão aqui conosco, aprendendo com 2 professores, que estará voltando também aquela escala de professores, o boletim da nossa igreja, dos nossos cultos, das nossas atividades, para que possamos aí retomar cada vez mais as atividades da nossa igreja. E em conversa com o departamento de jovem e com o departamento de adolescente, nós estaremos retornando dia 1º de novembro, a classe dos adolescentes, com o nosso irmão professor Rafael Arcanjo. Por quê? Porque nós temos uma revista que eles estavam estudando e apenas tiveram contato com 2 lições. Então, essa classe de adolescentes estará voltando dia 1º de novembro. Então, nós temos de hoje 11 até o dia 1º de novembro para incentivar os nossos adolescentes e os nossos jovens para retomarem aí as atividades presenciais com as suas classes. E também a matrícula, a rematrícula, novos alunos que eu sei que vai ter que vir, vai ter que aumentar e vai aumentar, porque a igreja, quando estará voltando a essas atividades, será uma igreja diferente, mais dinâmica, mais estudiosa, mais preparada para a divulgação do Evangelho. Então, em contato também com o nosso professor Bruno Jefferson, ele disse, pode deixar, nós estaremos voltando dia 1º de novembro às atividades da nossa classe de jovens aqui na
de forma presencial, com a mesma dinâmica, com as mesmas atividades, com as mesmas provas e dentro daquele contexto que nós tínhamos antes da pandemia. Então, fica claro assim, irmãos, olha, 3 momentos especiais, eu vou precisar bastante da ajuda de vocês. Dia 18, a última live da Escola Dominical, aqui será transmitida com a presença de todos vocês e também com a presença do professor convidado, Rafael Arcanjo. Dia 25, o retorno das 2 classes de adultos, mas quem quiser vir à igreja pode vir, estamos preparados para receber você. E dia 1º será o retorno das classes de jovens e adolescentes. Alguém deve estar perguntando, e o departamento infantil? Aí é outro momento em que o pastor irá conversar com os seus respectivos dirigentes, as suas equipes de professores, para fazer um diálogo, para que possa fazer um ajuste necessário a esse retorno. Ok, irmãos? Estas são as nossas informações. Ore, colabore e contribua para que o trabalho da igreja continue assim, avançando em todos os instantes. Então, nesse momento, são esses os nossos avisos e eu quero convidar aqui o nosso pastor para fazer aqui o encerramento de mais um momento especial da nossa escola dominical e trazer algumas informações pertinentes do trabalho da noite e como está a atividade da igreja por onde ele tem andado. Saúde os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor pela escola que tivemos hoje. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, te louvamos e adoramos o teu nome. Te agradecemos pelos cuidados que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. Toca-nos em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, em nossa disposição em te servir e te adorar. Abençoe cada irmão, cada irmã, visita cada coração, Senhor. Desperta cada um para que o teu nome seja exaltado de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos, dá-nos a tua bênção, para que à noite estejamos aqui mais uma vez, para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar.